Bem-vindo de volta. Hoje temos conosco Alex Kreiner, um analista de mercado, trader, autor e ex-gestor de fundos de cobertura. Muito obrigado por ter voltado. É sempre um prazer estar aqui, Glenn. Obrigado pelo convite e saudações a todos. Em março de 2023, quando Xi Jinping estava a sair de Moscovo, afirmou a Putin que transformações que não se observavam há mais de um século estavam a caminho. E agora, quase 3 anos depois, o mundo já começou a alterar-se de maneira fundamental. No entanto, se der um passo atrás e observar novamente a arquitetura geoeconômica mais abrangente do mundo, o que pensa que é? Qual é a referência de Xi Jinping, ou, de uma forma mais geral, o que vê a desmoronar-se em termos da antiga ordem econômica? Bem, penso que tivemos 5 ou 6 séculos de uma ordem global completamente eurocêntrica. A Europa era essencialmente o núcleo político, diplomático, cultural e económico a nível global e estava a estabelecer e a ditar políticas praticamente para o restante do mundo todo. Colonizou a maior parte do restante do mundo e impôs-se de maneira económica e cultural. Destacava-se notavelmente como a cidade resplandecente no topo da colina. Toda a gente desejava ser europeia. Todas as pessoas desejavam possuir residências e embarcações luxuosas em cidades europeias e na região sul de França e assim por diante. E creio sinceramente que isto está atualmente a perder gradualmente o seu brilho e acredito firmemente que está a implodir. E isso deve-se em grande parte ao estabelecimento governante que tem administrado o lugar nos bastidores. E, ao observar atentamente a situação, diversas coisas correram de forma extremamente desfavorável para a oligarquia europeia. Talvez a pandemia não tenha sido a primeira, mas foi, sem sombra de dúvida, uma manobra extremamente significativa e de grande escala, através da qual tentaram impor um novo nível de controlo sobre as populações globais que acabou por não ter sucesso, sabe? O novo normal. Estava previsto que conduzíssemos a nossa vida sob um sistema de autorizações que, inicialmente, seria condicionado pelo nosso estado de vacinação. Mas, evidentemente, uma vez que se estabelece esse sistema de autorizações e toda a infraestrutura que o suporta, torna-se possível introduzir qualquer outro tipo de medidas adicionais que possam ser incorporadas ao sistema de autorizações. E isso seria cuidadosamente monitorizado através de centros de servidores que seriam eficientemente geridos pela União Europeia. E isso iria aplicar-se a todos os países do mundo, imposto pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização das Nações Unidas e, naturalmente, por todas as nações imperiais como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a União Europeia, de forma geral. E todos seriam obrigados a submeter-se, mas isso acabou por desmoronar. Portanto, foi um grande e significativo revés. Depois, a jogada em grande escala foi a guerra na Ucrânia, que eu acho que sempre seria muito arriscada, mas prepararam-na da melhor forma possível. Tinham a intenção de provocar a Rússia a intervir militarmente na Ucrânia. Isto deveria transformar-se num verdadeiro atoleiro para a Rússia. Era esperado que causasse à Rússia o mesmo impacto que o Afeganistão teve sobre a União Soviética. E então, além da guerra, da genuína e verdadeira guerra cinética, prepararam o mais extenso e abrangente conjunto de sanções alguma vez imposto a qualquer nação na história do mundo. Isso deveria, de forma eficaz, desestabilizar a economia russa e conduzir à queda do governo liderado por Vladimir Putin, possivelmente trazendo de volta algum tipo de governo que estivesse mais alinhado com o Ocidente, sabe? Talvez alguém como Boris Yeltsin ou algum outro candidato similar. E assim, isso também falhou. E à medida que isso estava a falhar, acredito que os seus planos alternativos, B, C, D e assim por diante,
onde todos esses outros conflitos regionais onde pretendiam criar uma segunda frente para a Rússia, um deles seria a Geórgia. Isso falhou. Acho que eles apostaram muito nos Balcãs por enquanto. Isso falhou e falhou em grande parte graças a Donald Trump. Isto não está no radar de ninguém, isto não está nas notícias. Mas eu sei que foi a administração Trump que desativou esse barril de pólvora, o que é muito significativo porque, como sabe, a Primeira Guerra Mundial foi detonada nos Balcãs e sabemos o que aconteceu. E tivemos uma guerra incrivelmente devastadora que se prolongou por mais de 4 anos e que resultou em 40 milhões de baixas no continente europeu. Portanto, é exatamente isto que eles pretendiam recriar. Considero que a região do Médio Oriente estava inevitavelmente destinada a transformar-se numa vasta frente de batalha. Compreende as potências ocidentais unidas contra o Irão e, posteriormente, após o Irão, contra o Paquistão. É constantemente na incessante busca do imperativo do Império de dominar a vasta e extensa massa terrestre eurasiática. E desta forma, todas estas manobras acabaram por falhar uma após a outra. E eu acho que a Europa se esgotou na busca de tudo isto e não desistiram, sabe? Talvez um dos últimos estratagemas desesperados seja simplesmente coagir as nações europeias a, assumir o conflito quando ficarmos sem o último ucraniano. Então vemos preparativos frenéticos para a guerra a ocorrer na Finlândia, Roménia, Moldávia, na Alemanha, em França. O chefe do Estado-Maior da Defesa francês está a dizer ao povo que devem preparar-se para a guerra e para sacrificar os seus filhos. No entanto, parece-me que eles estão em clara desvantagem. E acredito que esta jogada mais recente que observamos com o plano de 28 pontos para alcançar a paz, não apenas entre a Ucrânia e a Rússia, mas de forma mais geral, a paz entre a Rússia e o Ocidente está a ameaçar colocar o último prego no caixão das suas ambições. E assim, neste momento, observamos uma luta verdadeiramente frenética para evitar esta paz a qualquer custo. Contudo, a paz está a ser promovida por intervenientes extremamente influentes com cartas significativamente fortes, nomeadamente a Federação Russa e os Estados Unidos da América. E está a ser desafiado por intervenientes consideravelmente fracos, sem cartas significativas para jogar, porque os europeus simplesmente não possuem capacidade, nem económica, nem política, nem militar, para iniciar um conflito armado contra a Federação Russa neste momento. Além disso, os dirigentes de toda esta iniciativa são extremamente impopulares junto da população em geral e os líderes que estão a pressionar para este conflito bélico são todos profundamente impopulares nos seus próprios países, nomeadamente Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. E depois, parece-me que os americanos, a administração de Donald Trump, estão a exercer uma pressão cada vez mais intensa sobre todos eles, incluindo os ucranianos, com estas investigações anticorrupção, pois controlam as duas agências que estão a investigar a corrupção na Ucrânia. Acho que eles têm as provas. E o caso de desfalque de 100 milhões de dólares, que praticamente fragmentou a coligação informal de Vladimir Zelensky, compreende dos seus colaboradores mais próximos, é apenas a ponta do iceberg. Parece que estamos a debater uma questão de corrupção que envolve valores que giram em torno de 50 a 100 mil milhões de dólares. E uma porção significativa desse montante foi branqueada para contas bancárias localizadas na Europa, especialmente através do sistema financeiro da Estónia. E isto, creio eu, está a exercer uma enorme pressão sobre a liderança europeia. Portanto, enfrentamos pânico e desordem, mas a sua única esperança de não serem completamente destruídos por este tsunami iminente é manter a guerra em curso e intensificá-la para algum tipo de emergência de grande escala. Neste momento, parece-me que eles estão do lado perdedor.
Acho que a única maneira de eles virarem o jogo seria com algo incrível e espetacular, como Ok? ataque de falsa bandeira. E potencialmente uma escalada para um conflito militar completo contra a Federação Russa. Acho que neste momento, um ataque de falsa bandeira em grande escala é algo que tem sido antecipado não só por muitas pessoas nos países europeus, mas também pelos seus opositores. Ouvi de Martin Armstrong que mencionou ter tido uma conversa com indivíduos da administração Trump e lhes informou que estão a planear executar um ataque de falsa bandeira. E eles disseram sim, sabemos. Portanto, imagino que possa ter havido um aviso da administração Trump, talvez para Londres ou para outras capitais na Europa, para dizer não se atrevam a encenar um ataque de bandeira falsa. Sabemos o que planeia-se? Acho que há uma hipótese, acho que há uma boa hipótese, na verdade, de que esta peça prevaleça, de que se imponha. E considero que, caso isso se concretize, resultará em transformações e reformas extremamente significativas e fundamentais para a União Europeia. Acredito que a liderança atual na Alemanha, França e Grã-Bretanha provavelmente não irá perdurar por um período muito mais prolongado. E então, sabe, todos os partidos belicistas vão perder o seu argumento porque parte deste acordo de paz de 28 pontos é que os russos teriam de se comprometer a não atacar outros países após a Ucrânia e que devem aprovar uma lei através da sua legislação afirmando que não atacarão outros países após a Ucrânia. E se isso acontecer, então todas essas pessoas que estão a gritar que os russos estão a chegar, os russos estão a chegar, vão simplesmente perder a sua credibilidade e ninguém vai acreditar nelas. Então surgirá uma questão: por que nos preparamos para esta guerra? Porque está a incitar medo e psicose entre as pessoas se os russos aprovaram uma legislação a afirmar que não irão avançar mais além deste ponto? E depois também haverá uma questão muito, muito contenciosa dos ativos russos congelados. E eu já previ, após a cimeira que foi realizada no Alasca em agosto, que essa questão se tornaria um problema bastante significativo para os europeus, porque, na minha perspectiva, é uma jogada tão evidente os russos transferirem esses ativos para a custódia dos Estados Unidos. Não sei se será o Federal Reserve ou o Fundo Soberano de Ativos dos EUA, ou provavelmente criarão um novo fundo onde os americanos vão contribuir e os russos vão contribuir com os seus ativos e os europeus estão a ser solicitados a contribuir com 100 mil milhões de dólares. E então esses ativos financeiros serão mobilizados e investidos com a participação dos russos, em vez de os europeus assumirem o controlo absoluto e simplesmente colocarem os russos perante um facto já consumado. Adivinhe, utilizamos o seu dinheiro e posteriormente vamos orquestrar algum tipo de legislação de compensações para si e então vamos simplesmente apreendê-los com base nessas compensações com o presente plano de paz de 28 pontos. Isso não é como vai ocorrer, o que quer dizer que os europeus vão perder o controle do dinheiro. Neste momento, se os russos solicitassem, por favor, a transferência deste montante para um determinado fundo nos Estados Unidos, os europeus iriam recusar. Contudo, se Trump ordenasse que cumprissem as instruções, eles não conseguiriam recusar. E acredito que isso eventualmente acabará por conduzir, em última análise, ao desmantelamento da União Europeia e da NATO, ou pelo menos a uma reforma extremamente profunda da União Europeia. Sim. Em relação ao escândalo da corrupção, isto está realmente a intensificar-se. Não sei se acompanha as notícias, mas esta manhã o órgão anticorrupção da Ucrânia, ou seja, a NABU, o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia, está agora a ser feita uma busca na casa do chefe de gabinete de Zelensky, Andrei Yermak. Ele parece ter estado imune
a quaisquer consequências ou transparência. Portanto, esta é uma mudança de desenvolvimento bastante interessante. Mas, como pode observar, está decidido que os Estados Unidos estão a tentar distanciar-se um pouco dos europeus e concluir a guerra com a Ucrânia, porque no dia 18 de novembro testemunhamos um ataque com mísseis ATACMS a uma base aérea localizada no interior da Rússia. Acho que foi a 180 quilômetros no interior. Este é um ataque americano à Rússia porque não há maneira de esses ATACMs terem sido lançados apenas pelos ucranianos. E de forma semelhante, vê-se que neste acordo de paz, os 20, continuam a reduzir os pontos neste acordo de paz, mas também vemos pessoas como Marco Rubio a tentar, creio eu, incliná-lo mais para a posição europeia, que é uma guerra sem fim. Então, consegue observar as disputas internas em Washington? Bem, eles não parecem marchar intactos, contudo. Bem, não estão. Contudo, sabe, devemos considerar que o Trump está no poder há quanto tempo? 10 ou 11 meses? Apenas isso. Eu não acredito que esse seja um período de tempo suficiente para ele ter um controle completo sobre a sua administração. Portanto, existem muitas pessoas que são abertamente ou secretamente contra as suas políticas e estarão à procura de oportunidades para o sabotar em relação a ataques e voos para a Rússia. Não acredito que seja viável interromper isso de um dia para o outro, porque, como sabe, há pessoal militar britânico, alemão e polaco a comandar as operações. Sabe, não está completamente sob o controlo dos americanos. Assim, uma grande parte das armas americanas encontra-se sob o controlo da NATO e não necessariamente sob o controlo direto dos americanos. Então, acredito que é plausível que existam certas unidades que não estão diretamente sob o controle de Washington, mas sim sob o comando da NATO. E pode também ser que eu vou especular um pouco mais aqui que os próprios russos não desejem necessariamente que o conflito armado comece a cessar imediatamente hoje porque estão a obter vitórias. Ou necessitariam que os ucranianos realizassem uma retirada em massa de Donbass e Zaporóжье, ou desejam prosseguir com os combates porque, como sabe, para os russos, as conquistas territoriais não constituem uma prioridade principal. A prioridade deles é destruir as forças inimigas para que acabem sem exércitos, com um sistema militar quebrado e, em grande parte, desarmados. Podemos afirmar que esta guerra de intensidade relativamente reduzida pode, de certa forma, ser-lhes estrategicamente vantajosa a longo prazo. Isso é para assegurar que os ucranianos persistam em continuar a lutar. Também vimos que há muita oposição a esta paz dentro dos Estados Unidos. Subitamente, há esta avalanche de políticos e dos meios de comunicação social a criticar Trump. Observa-se uma espécie de frente que está fragmentada, porque, pelo que compreendo atualmente, assim que o plano de 28 pontos foi tornado público, que foi negociado entre o enviado pessoal de Trump, Steve Witkoff, e os seus equivalentes russos, particularmente, estou a esquecer-me do nome do indivíduo. Contudo, assim que os 28 pontos foram cuidadosamente formulados, Marco Rubio tomou a iniciativa e desenvolveu um plano alternativo em cooperação com Zelensky e os representantes ucranianos. E é por isso que tivemos duas versões diferentes? E aparentemente este não era o plano original de Trump. Isto foi Rubio a realizar talvez um processo de negociação não autorizado para complicar as circunstâncias para Trump e para enfraquecer o plano de paz inicial. Posteriormente, tivemos, como sabe,
Mitch McConnell e Lindsey Graham a criticar Trump relativamente ao acordo de paz, afirmando que é um espetáculo absolutamente terrível. Posteriormente, tivemos os meios de comunicação social dos Estados Unidos a criticar Trump, com toda a espécie de argumentos a afirmar que é uma rendição a Vladimir Putin, aos russos, que está a conceder aos russos tudo o que eles desejavam. Posteriormente, observamos que a ABC, creio que foi ontem, divulgou uma reportagem acerca do declínio físico e cognitivo de Trump. Disseram que Trump caiu 39%. Imagine isso, não foi 38% ou 37%, mas 39%. Não sei, talvez devêssemos ficar impressionados com o declínio científico e meticulosamente quantificado de Trump para podermos começar a medir a rapidez com que Trump está a deteriorar-se. Mas é tudo, evidentemente, uma reação ao plano de paz, pois existem facções extremamente poderosas na Europa, assim como os seus homólogos nos Estados Unidos, que desejam que o conflito persista e que a guerra intensifique. E assim agora estão em pânico com a possibilidade de a paz surgir. Para responder à sua questão, sim. A administração Trump irá divergir um pouco mais dos europeus, creio que é uma divergência completa. Acredito que se pode divergir um pouco. Penso que é uma questão de ou estás com eles ou estás contra eles. Porque sempre foi a escolha entre dois sistemas de governação económica e também política e geopolítica. E um dos sistemas é o sistema imperial que procura transformar todos os outros países em colónias. E o outro sistema é o sistema constituído por nações soberanas que buscam o desenvolvimento económico interno. Pode posicionar-se a meio caminho entre um e outro, podendo apresentar traços imperialistas, mas focar-se em desenvolvimentos internos. Então, creio que Trump precisa de romper com essa situação e acredito que ele está a fazer um esforço nesse sentido. Contudo, é evidente que as pessoas que mais lucraram com o sistema imperial de comércio aberto são atualmente as mais influentes nos Estados Unidos e compreendem que o seu privilégio está prestes a ser-lhes retirado. Vai haver uma reação bastante significativa a isso. No entanto, acredito que o que Xi Jinping mencionou são precisamente esse tipo de transformações. E tem sido claro há muito tempo que o sistema imperial ocidental tem uma hipótese de luta se tiver os Estados Unidos do seu lado, se os Estados Unidos estiverem do seu lado, se, por outro lado, os Estados Unidos se juntarem às integrações multipolares e se focarem no desenvolvimento interno e criarem um mercado protegido, impondo tarifas sobre as importações do estrangeiro, então todo o seu sistema imperial meio que se desmorona. E estou convencido de que um elemento substancial dessa resolução é a paz duradoura na Ucrânia e a concepção de uma nova estrutura de segurança abrangente em toda a Europa. E gostaria de relatar a história acerca da Bósnia e Herzegovina. Talvez tenhamos debatido sobre isto anteriormente, mas creio que é extremamente significativo, pois a Bósnia e Herzegovina, como mencionei há poucos momentos, estava a ser preparada como uma das novas frentes no conflito do Ocidente contra a Rússia. E isso foi recentemente neutralizado principalmente pela administração Trump, mas também em colaboração com os russos. Por quê? O fator que iria desencadear o conflito era que a Bósnia e Herzegovina é constituída por duas entidades principais. Uma delas é a entidade sérvia chamada República Srpska e a outra é a Federação, que é composta por 10 cantões que são predominantemente croatas ou maioritariamente muçulmanos. Dessa maneira, nos últimos 2 ou 3 anos, as provocações contra os sérvios têm vindo a intensificar-se ao ponto de, neste outono, os sérvios na Bósnia estarem planejados para realizar um referendo para a secessão da Bósnia, com o objetivo de formar um novo país independente e possivelmente posteriormente unir-se à Sérvia num futuro próximo.
e isto era amplamente antecipado para desencadear o conflito entre a República Srpska e o governo federal localizado em Sarajevo. Se isso acontecesse, quase de certeza que a Sérvia seria arrastada para o conflito e a Croácia seria arrastada para o conflito. A Croácia é um país membro da NATO e, assim, muito provavelmente, a NATO seria arrastada para esse conflito. E assim, neste exato momento, teríamos a NATO em oposição direta à Sérvia e à República Srpska numa verdadeira e ativa guerra. A Rússia não conseguiria manter-se neutra nesse caso, assim terias uma segunda frente. E então, se a mesma dinâmica ocorresse como na Primeira Guerra Mundial, teríamos uma guerra europeia geral, basicamente uma terceira guerra mundial na Europa. Os russos usaram a sua grande influência entre os sérvios para comunicar a Miloradic, o então presidente da República Srpska, que, bem, ele já não é presidente, mas era na altura. Pediram-lhe que, por favor, ficasse dentro dos acordos de Dayton, que foi como a guerra na Bósnia e Herzegovina terminou em 1995 e a nova nação foi oficialmente formada. Disseram-lhe, por favor, mantenha-se dentro do quadro de Dayton e não realize o seu referendo. E então Berserb disse, está bem, de acordo. E então a administração de Trump aparentemente tomou o controle de Sarajevo porque a força predominante em Sarajevo até à administração de Trump era composta pelos britânicos que estavam a fomentar a escalada para um novo conflito armado. Há cerca de 3 semanas tive uma conversa com um representante governamental da República Srpska e ele mencionou que as circunstâncias se têm tranquilizado desde que Trump assumiu o cargo, afirmando que a situação é como do dia para a noite em comparação com o período anterior à administração de Trump. De acordo com um político sérvio, a percepção era de que é como viver num planeta completamente diferente. Observamos uma transformação completa num país que é, na verdade, um verdadeiro barril de pólvora situado no coração da Europa, que estava a ser meticulosamente preparado para detonar numa guerra deliberada, enquanto estamos a ficar sem o último ucraniano, com o intuito de criar uma nova frente de batalha e atrair a Rússia para essa situação. De certa maneira, a colaboração entre a Federação Russa e os Estados Unidos da América conseguiu preservar com êxito a estabilidade nos Balcãs. Isto não está nas notícias, mas é uma história real, e é importante porque, como sabe, sabemos como foi a Primeira Guerra Mundial. Até ao presente momento, tal situação foi evitada, e presumo que esta cooperação entre os russos e os americanos, de forma análoga, possa conduzir-nos à paz na Ucrânia também e a uma nova estrutura de segurança onde o conflito simplesmente não irá escalar mais além deste ponto. Considero que tudo isso é extremamente encorajador e presumo que os chineses estão, de alguma maneira, envolvidos neste processo, pois também estão a delinear a nova estrutura de segurança para o vasto continente eurasiático. E talvez seja a isto que Xi Jinping se referia. E não nos esqueçamos, há não muito tempo, apenas há algumas semanas, o próprio Trump tweetou algo que não foi tweetado na sua rede social de verdade. Ele divulgou algo que parecia um tanto enigmático naquele momento, mas mencionou algo como nada pode impedir o que está prestes a ocorrer. Tudo será revelado muito em breve. Algo nesse sentido, não exatamente com essas palavras, mas com toda a certeza ele mencionou algo. Ele definitivamente afirmou que nada pode impedir o que está prestes a acontecer. Neste exato momento não possuímos conhecimento específico do que seja, mas é bastante possível que seja isso, esta pressão intensa para pôr um fim definitivo ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e para concluir de uma maneira que extinga completamente a chama da guerra por toda a Europa. Porque se esse tipo de acordo de paz for formalizado, não creio que qualquer nação europeia ousaria tentar provocar uma intensificação do conflito.